Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema Santidade Prática. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o livro de Levítico, com certeza irá também ajudar mais pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema Santidade Prática. Durante toda essa semana, nós estudamos um pouco ali do capítulo 19 do livro de Levítico. Nós vimos Deus nos convidando e conclamando o seu povo a ser santo, porque Ele é santo. E quando nós nos aprofundamos nesse estudo, entendemos mais aspectos, nós vimos que a nossa santidade está relacionada a uma marca do Espírito, algo que nós fazemos porque nós aceitamos a Cristo Jesus e, consequentemente, esta marca é apresentada através de ações. Então, nós vimos que essa santidade, essa santificação, ela é exteriorizada, ela não é algo que fica somente dentro do nosso interior, tá bom? E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês 3 textos de Ellen White. O primeiro está ali no livro Evangelismo, na página 246. E aqui Ellen White escreve o seguinte, ó: responsabilidade e atividade pessoal no buscar a salvação de outros. Isso é a educação que deve ser ministrada a todos que chegaram recentemente à fé. A fé individual deve ser vivida e posta em prática, cultivada a santidade pessoal e a mansidão e humildade de Cristo devem se tornar parte de nossa vida prática. É importante que haja uma obra completa e profunda no coração de todo agente humano. Perceba que Ellen White destaca aqui aquela pessoa que acabou de conhecer a Cristo, aquela pessoa que acabou de entrar no meio cristão. Por quê? Se todas as pessoas, assim que se batizassem, buscassem esse relacionamento, com o passar do tempo, com o processo de santificação, esse processo diário de comunhão com Cristo, cada vez mais nós teríamos um relacionamento maior e melhor com Cristo Jesus. Mas as nossas obras apresentariam a marca do Espírito, mais frutos nós renderíamos, porque desde o princípio nós já estaríamos buscando a Cristo Jesus. Então aqui fica uma dica e um conselho para você. Se você acabou de se batizar, acabou de entrar aqui no povo de Deus, nos irmãos reunidos em Cristo, agora já é o principal momento de você começar a buscar a Jesus nesse sentido de santidade, de ser um caráter de Cristo na terra. Porque assim como uma criança é mais fácil aprender as coisas do que alguém que é mais velho, a mesma coisa apresenta aqui no meio cristão, porque quando nós saímos das águas, nós somos uma pequena criança, um bebezinho, então é mais fácil nós aprendermos as coisas. Com o passar do tempo fica um pouco mais complicado, porque nós aprendemos alguns meios, algumas coisas das quais dificultam talvez esse processo. Então nós que estamos há mais tempo, fica o convite para nós também olharmos e resgatarmos aquele primeiro amor, para também começarmos a buscar cada vez mais Cristo Jesus. Um outro texto de Ellen White que eu quero ler para vocês está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, lá na página 215. E aqui Ellen White escreve assim, ó: Deus guia seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo, triunfando na clareza e força da verdade. Somos plenamente apoiados em nossos pontos da fé por avassaladora quantidade de claras provas bíblicas. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. A evidente mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas, aos seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano
que dizem e sentem que não necessitam de nada. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação ou que não se refere a eles. Esses são na maior necessidade da graça de Deus e de discernimento espiritual, para que descubram sua deficiência no conhecimento espiritual. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm conhecimento prático da verdade bíblica, que leva à humildade de vida e à conformidade de sua vontade com a vontade de Cristo. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. Perceba que aqui nesse texto Ellen White destaca as pessoas que já estão na igreja. Por que ela destaca isso? Como consequência daquele primeiro texto que nós lemos. Como as pessoas normalmente estão entrando na igreja, estão deixando de buscar a Jesus com aquele primeiro amor, então a consequência é que essas pessoas estão vivendo uma vida pela metade, o evangelho pela metade. Não estão entregando a vida a Cristo completamente, para que Cristo possa modificar um ponto aqui, outro ponto ali, que ele possa começar essa mudança gradual. Porque aqui é o interessante, o evangelho ele tem o poder de transformar a nossa vida, porém o nosso relacionamento com Cristo Jesus vai modificando ponto a ponto, local por local, instância por instância da nossa vida. Então, nós nos entregamos a Jesus e não estamos totalmente modificados do dia para a noite, não. Cristo vai modificando a gente aos poucos. Ele modifica aqui. Nós continuamos nesse crescimento espiritual, nós percebemos outro erro, pedimos força para Cristo, Ele modifica ali e, consequentemente, nós temos que ir crescendo. Eu sempre falo isso para vocês, talvez quem me acompanha há mais tempo já sabe do que eu vou falar. Mas eu não posso ser hoje o mesmo cristão que eu era ontem. E eu não posso ser amanhã o mesmo cristão que eu sou hoje. Porque com esse crescimento espiritual, essa busca a Cristo Jesus, eu preciso ter uma mudança. Eu preciso realmente perceber que a ação do Espírito na minha vida precisa mostrar frutos. Eu não posso simplesmente, como eu falei para vocês essa semana, ser um obeso espiritual. Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e ficar simplesmente absorvendo o conhecimento e não ocorrer mudança na minha vida. Quantas pessoas nós conhecemos que sabem muito da Bíblia, porém não se entregaram a Jesus? Quantas pessoas nós vemos que olham para a Bíblia e usam justificativas, usam pretextos para não aceitar Jesus? Então, o fato de eu ler a Bíblia simplesmente não vai me salvar. Agora, o ponto que salva e transforma é eu crer no Deus da Bíblia. É eu olhar para a Bíblia, conhecer a Jesus e deixar Jesus me transformar. Aí sim, eu vou sair desse aspecto que Ellen White destaca sobre os laodiceanos. Porque os laodiceanos não são nem quentes, nem frios. Eles são mornos. Ou seja, eles estão acomodados. Eles não estão no mundo, então eles não são frios. E também não estão fervendo em Cristo Jesus. Eles estão ali, acomodados. Estou acostumado a ir no culto de sábado, no culto de domingo, no culto de quarta. Eu estou acostumado a ler a Bíblia. Estou acostumado a participar da escola sabatina. Estou acostumado a ler os escritos de Ellen White. Porém, não estou deixando essa transformação chegar em mim. E é este o apelo que Ellen White faz e o apelo que Deus faz para mim e para você. Quando Deus fala para sermos santos, Ele realmente quer uma mudança do nosso ser. Então, quando eu abro a Bíblia, eu preciso procurar a Cristo Jesus em todas as palavras. Quando eu estudo a lição da escola sabatina, eu preciso procurar Jesus em todas as palavras. Quando eu abro os escritos de Ellen White, eu preciso buscar a Jesus em todas as palavras. E quando eu oro, eu preciso realmente ter uma conversa com Cristo Jesus. Não é uma oração decorada. Não é simplesmente falar isso, falar aquilo, não. É realmente abrir o peito, abrir o coração, orar em todas as oportunidades que a gente tiver. Não é simplesmente orar de manhã quando acorda, não é orar na hora do almoço, antes de se alimentar, orar à noite antes de dormir, não. É uma constância. É sempre que tiver oportunidade, seja ali quando estiver dirigindo, seja ali quando estiver caminhando, independente do momento, continue conversando com Jesus, porque desta forma nós estamos aquecendo, nós não estamos mornos. Então aqui é fundamental nós entendermos que nós precisamos, ao entrar na igreja, como eu li para vocês no último texto,
é realmente buscar a Jesus, e uma vez que estamos dentro da igreja, é continuar buscando a Jesus, é continuar buscando esse poder que só pode vir de Jesus. E o último texto que eu quero ler para vocês aqui é do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, lá na página 453. E aqui o texto diz assim, ó: se Deus fez provisão para que o ser humano obtenha a vida eterna, ele tem meios para atender à exigência de que pratique a santidade nesta vida. Todos os que quiserem mostrar evidências de que receberam a vida futura darão demonstrações práticas em sua vida, em seu caráter, de que vivem aqui em novidade de vida, em pureza e santidade, seguindo o que foi revelado. O caminho para o céu foi aberto a preço infinito para o Pai e o Filho. Estamos andando individualmente nesse caminho, concordando com as condições? Você está no caminho? Você segue o guia, a luz da vida? Esse texto de Ellen White, toda vez que eu leio ele mexe comigo. Por quê? Esse questionamento que ela faz no final aqui desse texto é o mesmo questionamento que muitas vezes eu faço no meu dia a dia. Será que eu realmente estou seguindo a Jesus? Será que eu realmente estou vivendo por Cristo? Será que realmente eu estou abrindo o meu coração e deixando Cristo trabalhar em mim? Será que eu realmente estou concordando com tudo que Cristo tem me falado? E aqui vem aquele ponto que nós estamos caminhando essa semana e também tem uma ligação direta com os outros dois textos que nós lemos. Porque uma vez que eu entro na igreja, uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, entendendo quem é Cristo e buscando a Cristo, eu como consequência vou estar quente dentro da igreja e vou permanecer quente. Se eu estou permanecendo quente, eu automaticamente estou seguindo os passos do Mestre. Porém, se algum deste momento esse calor começar a se esfriar e eu me tornar morno, eu parei de buscar os passos do Mestre. Então, muitas vezes eu olho para mim e falo, será que eu estou abrindo a Bíblia para quê? Para realmente buscar a Jesus ou simplesmente para quando alguém me perguntar eu mostrar o meu conhecimento? Será que ao eu gravar este vídeo que você está vendo, será que o que me motiva é realmente proclamar a mensagem de Deus ou porque eu quero ser conhecido? O que é a minha motivação? Muitas vezes eu me pego neste aspecto e isso é interessante porque é o Espírito trabalhando em mim, é o Espírito falando para mim, Ismael, ó, continua aqui, ó, faça isso. É nós ouvirmos o que o Espírito Santo fala para nós para que possamos sair do caminho de morte e irmos para o caminho de vida. Então, muitas vezes nós seremos ali atormentados de uma certa forma pela nossa consciência, porque o Espírito Santo está nos motivando a buscar cada vez mais Ele. E quanto mais próximo eu chego de Cristo, mais eu vejo os meus erros. Quanto mais próximo eu chego de Deus, mais eu vejo quanto sou falho, pecador e miserável. E eu olho, por exemplo, para a vida de Paulo, eu vejo quantas coisas Paulo fez em sua vida. Após Cristo, no Novo Testamento, ele é o maior pregador. E mesmo assim, no final de sua vida, ele falou, não sou ninguém, eu sou o maior dos pecadores. Estou muito longe do meu ideal. E eu penso, se Paulo, que fez o que fez, falou isso, imagina eu, que com certeza não faço praticamente nada comparado com Paulo. Mas eu gosto desse texto porque Ellen White fala que é individualmente, ou seja, é uma decisão minha, é uma decisão que eu faço no meu ser, no meu íntimo, buscando a Jesus. É uma aliança que eu faço com o céu para continuar buscando constantemente a salvação, a graça que só existe no nome de Deus. Se nós não vivermos desta forma, nós não alcançaremos a salvação. Se nós vivermos numa vida pela metade, sabe o que nós estaremos buscando? A morte eterna. Mas uma vez que esses questionamentos me motivam a cada vez mais buscar a Jesus, a cada vez mais me entregar a Ele, essa motivação é a motivação correta, porque é uma motivação para a salvação, é uma motivação para passar a eternidade com o meu Redentor, com o meu Salvador, com o meu Mantenedor, com o meu Criador. Então, se você tem esse tipo de questionamento, maravilha, é o Espírito Santo falando com você. Se você ainda não tem esse questionamento de se você está caminhando corretamente, ore para Deus e perceba se você realmente não está, talvez, muito frio ou muito morno, onde você está acostumado com as coisas. Eu e você devemos buscar a santidade,
Porque, como eu disse diversas vezes essa semana, porque é uma fala do próprio Deus, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois a sua misericórdia se renovou nessa manhã e mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de buscar a sua face, meu Pai. Gratos somos porque desta forma podemos esquentar o nosso coração com o teu Santo Espírito, Pai. Que podemos cada vez mais passar pela santificação, por esse processo de busca constante a Ti, meu Pai. Continue trabalhando em nós, meu Pai. Continue nos guiando para a Tua luz. Continue nos guiando para a Canaã celestial, meu Pai. Porque o nosso desejo é passarmos a eternidade ao Teu lado. Mas, meu Pai, se por acaso nós estamos caminhando num caminho diferente, continue incomodando o nosso coração, meu Pai. Continue apelando para que nós possamos sair deste caminho de morte e possamos caminhar em Tua direção, meu Pai. Que nós possamos deixar de sermos mornos como Laodiceia, possamos realmente ferver de amor, de desejo, de paixão, meu Pai, pela Tua palavra e da nossa esperança pelo Seu breve retorno, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clique aqui, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com mais um comentário. Um forte abraço e até mais!